Olá pessoal, hoje 28 de outubro, dia do servidor público. Gostaria de parabenizar a todos vocês servidores, assim como eu também sou servidor público, por esta data. É uma categoria profissional que reúne diversas outras profissões, como médico, dentista, advogado, engenheiro, enfermeiro, assistente social, administrador, contabilista, economista, enfim, diversas profissões que se dedicam para melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade, das pessoas que integram a nossa sociedade brasileira, em especial do estado do Espírito Santo. Bom, hoje o terceiro episódio do Politicar com Alexandre Aquino é falar sobre gestão de pessoas na administração pública. É um tema polêmico, mas que está agora crescendo a questão, principalmente um dos fatores que envolve gestão de pessoas, que é referente à estabilidade do servidor público, a flexibilização da estabilidade do servidor público. Essa é uma proposta que parece que vai ser inserida na reforma administrativa a ser apresentada pelo governo federal num congresso, provavelmente nessa semana ou na próxima. Só que eu faço aí um pequeno comentário. Para mim, na minha opinião, antes de fazer a reforma administrativa, assim como antes de se fazer a reforma previdenciária e a mini reforma trabalhista que foi feita e a mini reforma política, é fazer de fato uma reforma política encorpada extremamente necessária, porque é da reforma política que vai criar um ambiente propício para impactar positivamente em outras reformas. Então, assim, todas as reformas que foram apresentadas até hoje, incluindo a última, a previdenciária, eu acredito que a maioria das pessoas da nossa sociedade não tem a mínima ideia de quais são os principais pontos ali envolvidos que vão impactar na sua vida. Essa é uma realidade. A gente não tem uma transparência vinda do Congresso, vinda dos agentes políticos. Não existe. E por que será que não existe isso? Bom, essa é uma questão, uma resposta que vai ser obtida em outro momento. Não vai ser nesse vídeo que a gente vai conseguir resolver isso, certo? Mas eu tenho certeza que a resposta não é nada agradável. Então, assim, a grande reforma que precisa ser feita é a reforma política. A partir da reforma política, outras reformas terão muito mais sustentabilidade, muito mais efetividade e muito mais confiança pela sua forma que vai ser feita e por quem irá fazê-las, certo? Então, mas de qualquer maneira, nós já temos aí a reforma previdenciária aprovada, da Previdência aprovada, e nós teremos ainda a reforma tributária, que também vai ser discutida e ser colocada, assim como está vindo agora a reforma administrativa. Então, vamos falar de gestão de pessoas na administração pública? Bom, na minha opinião, vamos colocar logo de início, na minha opinião, não existe gestão de pessoas na administração pública. O que existe é um grande cartório, algum setor, uma secretaria, uma gerência, uma subsecretaria, que toma conta da parte principalmente operacional de rotina, que é do RH. Emissão de folha de pagamento, a inscrição de servidores, a emissão de crachá, controle de frequência, controle de licença, controle de férias, enfim. Essa parte cartorária. A parte de gestão de pessoas, efetivamente, essa é muito prejudicada. Quando tem mais no discurso do que na prática. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gestão de pessoas, ela tem diversos subsistemas, E esses subsistemas, eles não são, vamos dizer assim, contemplados da forma mais eficiente dentro da gestão pública. O que se vê muitas vezes pequenos relances, de gestão de pessoas, ou boas intenções de gestão de pessoas, quando existem. Isso aí é ineficiente, isso aí não é suficiente para se ter uma melhoria da administração pública. E aí tem um grande problema, que acaba, quando se tem ineficiência na gestão pública, acaba se repercutindo com maior poder, com maior carga, em cima do servidor público, que é o que menos tem capacidade de resolver as coisas. Tá? Quem tem o poder da caneta, o poder da decisão, é o agente político, aquele que você vota, tá? Aquele que você usa esse dedinho aqui para digitar lá na urna. Então, quando você for votar no agente político, vote alguém que entenda, que tenha a capacidade de ser um grande gestor.
porque é dele que vem repercutir todas as ações dentro da administração, da estrutura da administração pública, inclusive referente a pessoas. Lógico que tem algumas questões que tem que trabalhar na legislação e se trabalha no Congresso, ou na Assembleia ou na Câmara de Vereadores. Agora, de qualquer maneira, o gestor público ele já pode utilizar de boas ferramentas, de boas práticas de gestão para melhorar muita coisa dentro da administração pública, melhorando não somente o ambiente de trabalho, tanto para o servidor, quanto também isso irá repercutir na prestação de serviço para a sociedade. Então, todo mundo ficará muito mais feliz. Bom, feita essa introdução, eu diria para vocês o seguinte: primeira questão, recrutamento e seleção, precisa mudar. Isso está claro, né? Então, assim, hoje o recrutamento, do jeito que é feito, não se faz nenhum estudo prévio, até porque isso demora e isso não traz voto. Então, quando isso não demora e não traz voto, o agente político não tem interesse em investir nessa questão, porque não se pensa a longo prazo na gestão pública. Quando um gestor assume, a grande maioria pensa em repercussões mais imediatistas, que é aquilo que vai dar sustentabilidade para uma reeleição ou uma eleição de outro cargo que ele pretende. Então já existe um projeto político eleitoral privado, dele, de um grupo que apoia, que muitas vezes vai de encontro ao interesse da sociedade. Então, por isso que eu falo, evidencio, ressalto, reforço, cuidado na hora de votar. Vota naquele que realmente tem interesse em trazer benefícios para a sociedade e que seja um bom gestor. Bom, então o recrutamento não é precedido, na maioria das vezes, de um estudo e principalmente de investimentos em tecnologias de informação e melhoria de processos internos. Porque com isso você consegue racionalizar, otimizar os fluxos de trabalho e verificar exatamente o que você precisa de pessoas, qual é a qualidade dessas pessoas, né, e as características, ou seja, descrever bem aquele cargo para saber quem que seria mais qualificado para assumir aquela função. Isso que se faz numa empresa e tem que trazer isso para dentro da gestão pública. O que acontece? Hoje, a exigência é alguém que passou no concurso, coloca lá. Ou tem um cargo disponível, tem alguém disponível, coloca lá. Né? Ou, pior ainda, alguém que é indicado porque me ajudou numa campanha eleitoral, ou porque é conhecido de fulano Beltrano, que é amigo meu, ou porque é fisiologista partidário, porque é um cara que está no partido há 10 anos, 20 anos, 30 anos, conheci ele desde criancinha, e aí a competência técnica fica de lado, certo? Então, por exemplo, até o número de cargos comissionados tem que fazer estudo. Precisa disso tudo. A estrutura hoje, ela está dentro do fluxo necessário, ela está boa. Então, não se faz esse estudo antes, né? Justamente porque não dá voto, tá? Tem que ter um incentivo maior, né? Uma pressão, inclusive, da sociedade para se reestruturar a máquina pública nesse sentido, tá? Bom, então, assim, aí tem a questão da seleção. Quando você faz o processo de recrutamento, essa busca do servidor no mercado, ou é por nomeação, livre nomeação, que é cargo comissionado, ou processo seletivo, que é o designação temporária, DT. Mas vamos falar aqui do servidor público efetivo, aquele que tem que prestar um concurso público. Esse que tem que prestar concurso público, ele faz uma prova. Essa prova de conhecimento, né, vamos dizer, vamos colocar assim, na categoria de servidores administrativos, né, que tem algumas funções, por exemplo, policial, que tem algumas etapas diferentes, né, do servidor público civil, ok? Então faz a prova de conhecimento. Só conhecimento é suficiente para saber se ele é um bom profissional ou não? Não é. Então, assim, hoje, o artigo 37 que fala que tem que fazer o concurso público, ok, concordo, tem que fazer o concurso público para evitar, né, que seja feito uso da máquina pública para benefício de alguém. Correto? Colocando aquele que ele entende apadrinhamento, né, que a gente já sabe que pode acontecer. Mas se faz um concurso público, só a prova de conhecimento é suficiente? Não. Então, por exemplo, nós teríamos que ter outros itens de avaliação agregados a esse tipo de método de seleção para poder filtrar ainda mais e trazer as melhores pessoas naqueles cargos necessários para preenchimento. Correto? Então, assim, essa é uma questão muito importante. Aí eu já toco numa outra questão também, um outro subsistema que é de avaliação.
A avaliação de desempenho existe dentro da estrutura da administração pública, estadual, municipal e federal também? Sim, existe. Mas ela é efetiva? Não, não é efetiva. Eu digo isso categoricamente, não é. Porque nós temos aí gestores que avaliam da forma correta e gestores que não avaliam da forma correta. E aí nós deveríamos também melhorar, aí segue aqui uma sugestão, de se mudar o tipo de avaliação de desempenho. Ela é mais ou menos assim, hoje, como se é uma coisa formal, eu tenho que ir lá fazer a avaliação de desempenho, vai lá e faz. Tá? Não é feito para filtrar. Por exemplo, fala da estabilidade do servidor público, mas ele tem 3 anos de estágio probatório. Nesses 3 anos de estágio probatório são feitas avaliações de desempenho. Se ele não tiver um bom desempenho, em tese, ele perde o cargo, ele é exonerado, correto? Mas eu estou há 12 anos no serviço público, eu nunca vi um caso disso acontecer. Lógico que eu não tenho conhecimento de todos os casos dentro da administração pública, mas é muito raro isso acontecer. Por quê? A avaliação pública, a avaliação de desempenho dentro da administração pública, ela tem momentos que o administrador, o gestor, o líder, o chefe, sei lá quem, ele vai pensar o seguinte: olha, melhor com ele do que sem ele, porque depois para repor vai demorar décadas. Então ela acaba não sendo efetiva. Então assim, existe a ferramenta, mas não é bem utilizada. Aí isso aí tem que se fazer um estudo para poder a avaliação de desempenho ser mais efetiva. E a proposta que eu estava falando para vocês era de se colocar uma avaliação de desempenho em 360 graus, onde as pessoas que têm um envolvimento direto para aquele profissional durante a sua função, avaliá-lo. Isso aí tiraria qualquer tipo de subjetividade por parte do seu chefe imediato, né, da sua liderança imediata, que poderia ou supervalorizar o trabalho dele, ele não sendo tão eficiente, ou poderia subvalorizá-lo, né? Colocar como se fosse o maior incompetente, sendo que não é, por uma questão meramente particular, pessoal. Né? Não foi para a cara do indivíduo, vou querer sacanear ele. Então, assim, isso é muito ruim. Vamos pensar nisso, gente. Se tira estabilidade por qualquer motivo, inclusive é um ambiente extremamente político. Né? E nós sabemos as influências que tem da questão da pressão em cima de políticos, dos acordos que fazem, né, dos agentes políticos, para poder chegar até onde chegaram. Né? E aí uma delas é a oferta de emprego. Ok? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muita pressão dentro da administração pública que o público lá fora não conhece, não tem a menor noção. Né? E um servidor efetivo, o mais que pode acontecer quando ele contraria essas forças negativas que ficam querendo permear dentro da administração pública, é tomar um balão. Mas tomou um balão, depois ele volta à função dele. É só voltar um administrador, um gestor público que entenda, que saiba que ele tem potencial, que é um bom profissional, que ele retoma a atividade. Agora, se é uma outra situação que não tem estabilidade, é mandado embora, tem que colocar outro que muitas vezes é muito pior, é incompetente e não tem nenhuma efetividade para a sociedade. Então, cuidado com essa questão da flexibilização da demissão do servidor público. Não é tão simples assim, até porque eu entendo que não é essa a saída. Né? A saída é melhorar o sistema de gestão de pessoas do Estado. A saída é melhorar o nível de agentes políticos que são gestores públicos. Esta é a saída. Tá? Evidentemente, tem servidores públicos efetivos que não possuem desempenho a contento. É aí que entra a questão da deficiência do aparelho da ferramenta de avaliação, que precisa ser aperfeiçoada, mas não é flexibilização que precisa ser imposta. Né? Eu discordo dessa questão. Eu penso que a gente tem que melhorar nossas ferramentas de avaliação de desempenho. E aí sim filtrar aquele bom servidor do mau servidor. Porque o bom servidor também não quer nenhuma carga pesada para ficar carregando, não. Ele quer desenvolver um bom trabalho. Ele não quer ter uma influência negativa que traz um ambiente deteriorado para ele trabalhar. Né? Uma carga muito maior. Né? Ele quer uma parceria boa. Ele quer um colega do lado que também faça e se dedique tanto quanto ele. Né? Para prestar um excelente serviço para a sociedade. Então vamos tirar essa questão da flexibilização do vínculo do servidor efetivo para ele poder ser mandado embora, como se fosse a grande solução da administração pública. Não é. Tá? Eu entendo que a grande questão da administração é uma reforma política, reforma administrativa e votar em bons gestores e agentes políticos. Ok? Bom, uma outra questão é a questão da manutenção. Como reter esses talentos dentro da administração pública? Nós temos, por exemplo, alguns desvios. Né? Engenheiro, lá no mercado privado,
ele ganha de início um salário, um que chama de piso mínimo da categoria, que é algo em torno aí de R$6.000. Na administração pública, se o cara é recém-saído da faculdade, né, ou é um engenheiro de 20, 30 anos de experiência, é o mesmo salário. Então, assim, não existe categorização, né? Todos entram com o mesmo salário. E existem algumas especializações na iniciativa privada, em algumas categorias, que ofertam um valor maior de remuneração. Por exemplo, um engenheiro especialista no cálculo estrutural, ele é um dos profissionais mais requisitados e mais bem pagos da área de engenharia civil. Aí eu falo para vocês, o Estado teria condições de concorrer com o mercado privado? É lógico que não. O grande problema é que ele está muito longe, né, da realidade de filtrar, conseguir capturar do mercado de recursos humanos pessoas experientes e bem qualificadas do jeito que é hoje a estrutura, o pensamento, a lógica estatal. A lógica estatal é cada vez mais servidores, né, recebendo menos, para poder dar atendimento a muita demanda. Aí tem uma questão de terceirização que a gente pode discutir depois, que isso aí já daria só um programa, só essa questão entre tamanho do Estado, servidores, terceirização, o que é melhor, o que é pior, etc. Mas aí então a gente coloca essa situação, que querendo ou não, o poder público ele acaba perdendo a capacidade de atrair e manter bons profissionais, porque não consegue dar uma boa remuneração, oferecer bons benefícios, dar um bom ambiente de trabalho, né, um apoio tecnológico adequado, e isso tudo influencia. Uma outra questão também é referente ao desenvolvimento das pessoas dentro do Estado. Tem lá algumas ações, tem escola de servidor público, tanto no governo federal como no governo estadual. Alguns municípios eu acredito que devam ter também, mas eles acabam utilizando a estrutura do governo estadual e do governo federal, as oportunidades que aparecem, mas o desenvolvimento ainda está muito longe de ser o mais adequado, justamente porque não tem um sistema de gestão de pessoas para poder identificar se naquela função que o indivíduo está, ele precisa de algum curso específico. E aí tem uma outra questão também, por ter uma ausência de grande maioria de gestores, né, ou de líderes, de cada chefia, cada setor, de cada gerência, subsecretaria, secretaria, de não trabalhar nessa questão de atuar também como gestor de pessoas, porque isso não é algo exclusivo só da secretaria ou da subsecretaria ou da gerência de gestão de pessoas, a responsabilidade. Cada gestor, cada líder tem a responsabilidade de aplicar ferramentas de gestão de pessoas para que possa desenvolver um melhor trabalho, né? Então, por exemplo, para ter um ambiente inovador, você não consegue um ambiente inovador se não tiver um espaço democrático, de não atuar junto com seus servidores que você tem sob sua liderança. Isso fica difícil, né? E muitas vezes a grande maioria dos chefes, dos líderes, né, não atuam dessa forma. Eu já dei aula em curso de pós-graduação e posso te dizer, quando eu dei aula de uma disciplina chamada Inovação e Empreendedorismo na Administração Pública, muitos alunos falaram o seguinte: Alexandre, a gente não tem um ambiente, quando a gente quer inovar em alguma coisa, a gente encontra grande obstáculo, principalmente da nossa chefia. Que não adianta, que não é a hora, que não é o momento. E muitas vezes isso acontece por quê? Por falta de interesse. Ou porque ele não tem o conhecimento para poder liderar aquela mudança, aquela inovação, certo? Ou porque ele simplesmente acredita que ao inovar vai trazer para ele mais responsabilidade e ele também não quer. Então, assim, são questões que influenciam diretamente na performance do servidor. O servidor ele precisa ter um ambiente muito melhor em termos de fluxo de trabalho, de processos bem definidos, né? Uma remuneração adequada, uma série de fatores que façam reter talentos e desenvolver talentos, para que você aí da sociedade, né, você cidadão, assim como eu também continuo sendo cidadão, mesmo sendo servidor público, possamos ter um serviço efetivamente de qualidade. Então, quando se fala em gestão de pessoas na administração pública, se fala primeiro em ter gestores, agentes políticos gestores, para que permita-se ter um ambiente realmente de melhoria da estrutura dos processos de trabalho. Segundo, fazer o uso de tecnologia de fato, de se inovar de fato
dentro da administração pública, não em projetos de PowerPoint, de coisas que só ficam no discurso, mas que na prática não existe, né? São diversos os softwares que são instalados, implantados, implementados na administração pública, que não se conversam, que não tem manutenção e que acabam sendo mais um transtorno do que exatamente um facilitador, um apoiador da execução das tarefas do servidor público. E aí, quem sofre na ponta é você, cidadão, é você, eleitor, que elegeu aquele agente político que não tem a mínima capacidade ou que não tem um mínimo ímpeto em fazer um esforço, em ter interesse. Às vezes ele conhece, sabe o que tem que fazer, mas não tem interesse em trabalhar dentro da administração pública um ambiente favorável para que servidor possa, de fato, ser cada vez mais eficiente e mais efetivo para você. Então é isso, gente. Hoje o que eu tenho um recado para falar para vocês, né, sobre gestão de pessoas na administração pública. Desejo muito que todos tenham uma boa semana. Até o próximo, o 4º episódio, na segunda-feira que vem. Um grande abraço. Até lá! Olá, gente. Queria deixar um recado. Se você aí é uma liderança da sua comunidade, ou enfim, você é um morador de algum bairro, quer se expressar, passar suas angústias, fazer seu comentário sobre a política do município, do estado, do país, quer fazer uma agenda com a gente, participar do programa, né, do nosso canal Politicar com Alexandre Aquino, entre em contato. Nosso WhatsApp é 999940126. 999940126. E-mail politicar@universodaweb.com.br. Vamos agendar uma entrevista, uma conversa, eu posso até ir na sua comunidade ou a gente marca em outro local e a gente faz aqui o nosso canal é um canal democrático que incentiva que as pessoas participem mais da política, entendam mais da gestão pública, entendam mais do campo político, para poder cada vez mais a gente evoluir como sociedade. É um espaço democrático, aqui não se escolhe a quem entrevistar. E aqui assunto abordar. E uma outra questão, você aí que puder apoiar o nosso canal, seja prestando um serviço em troca de permuta, da gente divulgar a tua marca, a tua loja, a tua empresa, né? Você, por favor, entre também em contato conosco no canal Politicar, onde nós estaremos divulgando aqui o seu serviço, o seu produto, em troca de apoio para que nós possamos desenvolver cada vez mais o nosso canal, tá ok? É o mesmo contato, o WhatsApp 999940126 ou e-mail politicar@universodaweb.com.br. Muito obrigado, gente, e conto com o apoio de vocês. Colaborem, mande mensagens também, façam os seus comentários nos vídeos. Vamos fazer esse canal bombar. Nós temos que ter cada vez mais gente participando da política. Espero que vocês sejam mais atuantes aí junto com a gente, colaborando para que a gente venha cada vez mais desenvolver mais o nosso canal Politicar. Valeu, um grande abraço, até mais!